A Guerra Civil tem durado por 3 anos. Em 20 de fevereiro de 1864, a Batalha de Olustee definirá o papel da Flórida na guerra entre os estados, com a União ansiosa para recuperar o estado e seus recursos e a Confederação lutando para mantê-los. Esta batalha terminará como uma das mais sangrentas na história da guerra. Quem emergirá como vencedor, permanecendo em pé em meio à carnificina do campo de batalha? Algum dos lados pode ganhar vantagem suficiente em uma batalha tão equilibrada? E vencer a Flórida mudará o curso da guerra? Em meados dos anos 18 centenas, após derrotar os britânicos mais uma vez na Guerra de 1812, a América se tornou uma nação fervilhando com tumulto interno. A legalidade e as posições morais da propriedade de escravos, através da expansão para o oeste, se tornou o centro de um debate que rapidamente se torna o olho de uma tempestade que ameaça despedaçar o país. Isso se originou principalmente do Compromisso do Missouri de 1820, que proibiu a propriedade de escravos em quaisquer novos estados, e foi ainda mais agravado pela Lei Kansas-Nebraska, que introduziu a soberania popular, ou a capacidade dos territórios de votar na questão da propriedade de escravos. Quando Abraham Lincoln concorreu à presidência em 1860, pelo partido fundado para se opor à escravidão, o Partido Republicano, a América começava a se desfazer pelas costuras. Quando Lincoln ganhou a presidência sem um único voto eleitoral do Sul, a Carolina do Sul se rebelou, se separando da União em 20 de dezembro de 1860. O Norte e o Sul estavam agora divididos mais do que nunca antes. Sem ter dado um único voto para Abraham Lincoln em 1860, a Flórida foi o terceiro estado a se separar do governo federal em 10 de janeiro de 1861. No mês seguinte, esses estados se declararam os Estados Confederados da América. Seu presidente, Jefferson Davis, teria sua base em Richmond, Virgínia. A Flórida foi primeiro uma colônia espanhola e depois uma britânica. Em 1784, voltou para as mãos espanholas após a Revolução Americana. Nesse momento, a Flórida se tornou um refúgio para escravos que esperavam escapar das correntes de seus mestres. Em 10 de março de 1821, o general Andrew Jackson, que ajudou a liderar o país para a vitória na Batalha Crucial de Nova Orleans na Guerra de 1812 e havia lutado contra a população indígena da Flórida na Primeira Guerra Seminole apenas alguns anos antes, foi nomeado comissário dos Estados Unidos pelo presidente James Monroe. Jackson serviria neste cargo enquanto organizava um governo territorial na Flórida. Em 17 de julho daquele ano, a Espanha oficialmente entregou a Flórida aos Estados Unidos e Jackson deixou seu cargo alguns meses depois. Com um novo governo estadual em Tallahassee, a população da Flórida, que aumentava gradualmente, era uma mistura de americanos dos estados plantadores do sul, negros e tribos indígenas nativas.
Como essas tribos viviam em terras desejadas pelos colonos brancos e também porque eram conhecidas por abrigar escravos fugitivos, os colonos pressionaram o governo federal a remover a população indígena. Em 1840, a Flórida ostentava uma população de 54.477, com escravos representando cerca de metade desse número. A Flórida foi admitida como o 27º estado em 3 de março de 1845 e em 5 anos aumentou sua população para 87.745, que incluíam 39 mil escravos e 1.000 negros livres. No dia em que a Carolina do Sul se separou em 1861, o Major Robert Anderson, dos Estados Unidos da América, e sua pequena força de 85 soldados foram colocados no Fort Moultrie ao longo do porto de Charleston. Em 26 de dezembro, Anderson moveu seus homens para o Fort Sumter mais fortificado, localizado no meio do porto. Enquanto as forças confederadas ocupavam fortalezas federais, grupos como o de Anderson estavam essencialmente cortados de qualquer ajuda federal em seus novos territórios estrangeiros. Anderson recusou-se a entregar o Fort Sumter às forças confederadas em 11 de abril e às 4h30 da manhã seguinte, o forte resistiu a um bombardeio de 34 horas. A Guerra Civil havia oficialmente começado. Enquanto o Major Anderson estava resistindo no Fort Sumter, as forças da União desembarcaram perto de Pensacola, Flórida, em 12 de abril para reforçar o Fort Pickens. Logo, eles estavam envolvidos em um impasse de meses contra o exército confederado. Quando terminou em maio de 1862, o Fort Pickens estava nas mãos da União e permaneceu assim durante a duração da guerra. A região nordeste da Flórida caiu naquele ano, com Fernandina, São Agostinho e Jacksonville agora sob o domínio da União. A Flórida enviou 15 mil de seus soldados para fora do estado para lutar pela Confederação, com cerca de 1/3 não retornando até o final de 1862. Enquanto isso, o Estado estava tendo problemas para fornecer sua própria proteção militar e as milícias estavam espalhadas. Mesmo no início da guerra, enquanto a União conseguia ganhar terreno em todo o estado, a parte leste da Flórida se sentia abandonada pela Confederação que eles haviam se juntado com tanto fervor. Uma carta do Capitão Pearson afirmava: Lamento muito ter que relatar que pelo menos 3/4 das pessoas no Rio São João e a leste dele estão ajudando e incentivando o inimigo. Com recursos já escassos, a única defesa da Flórida havia sido uma milícia montada às pressas e ineficaz. Quando o governo confederado assumiu toda a defesa do estado em janeiro de 1862, essa ação abandonou as milícias estaduais deixadas no rastro dos soldados da Flórida que estavam partindo para lutar em batalhas fora do estado. Mais tropas foram enviadas para o Tennessee da Flórida, à medida que a Confederação sofria derrotas nos fortes Donaldson e Henry, no Tennessee, no início de 1862. Apesar do apoio precoce e fervoroso da Flórida à Confederação, considerava-se que o estado tinha uma costa muito grande para ser defendida com sucesso, e as únicas tropas consideradas necessárias eram aquelas que defenderiam a Geórgia da entrada das forças da União. Não apenas o mais geograficamente vulnerável dos estados por ser uma península, a Flórida também era a mais distante e tinha recursos limitados à medida que a Confederação experimentava as dores de crescimento de seu primeiro ano. A Flórida começou a sofrer sob as tensões de suas próprias deficiências. Frustrado com a relutância da Confederação em fornecer recursos para seu estado, o governador da Flórida, Milton, fez uma declaração profética em uma carta ao secretário de Guerra confederado em outubro de 1862,
Presumo que não haja estado onde, em proporção à quantidade cultivada, tenham sido produzidas colheitas tão abundantes de milho, ervilhas, batatas e cana-de-açúcar e que fornecerá um suprimento mais abundante de porco e carne do que na Flórida. O inimigo está ciente desses fatos e aproveitará as vantagens a serem obtidas de nossa abundância em detrimento dos Estados Confederados. De fato, à medida que a guerra progredia, a União continuamente invadia a Flórida, enquanto também apertava seus bloqueios ao redor da costa. A derrota confederada em Vicksburg, em 1863, resultou em uma interrupção dos suprimentos confederados, tanto do Texas quanto do Arkansas. E com a diminuição dos meios de obtenção de carne e vegetais, a Flórida estava se tornando um ativo maior para a Confederação que praticamente os abandonou. O New York Times, em 1864, estimou que quase 2 milhões de gado na Flórida foram enviados, principalmente por trem, para alimentar os exércitos confederados tanto na Virgínia quanto na Geórgia. Isso não passou despercebido pelo Major-General Quincy A. Gilmore, encarregado do Departamento Federal do Sul em 1864. Um engenheiro militar de Ohio, Gilmore tornou-se um herói nacional quando foi fundamental no bombardeio de 1862 e na eventual rendição do Forte Pulaski, na Geórgia, mantido pelos confederados. O interesse de Gilmore em assumir a Flórida não era apenas para explorar os recursos do estado, mas também para cortar ainda mais esses recursos do exército confederado, para interromper o serviço ferroviário e para recrutar soldados negros para a causa da União. Com um ano eleitoral se aproximando, também era desejado trazer o estado desencantado de volta para a causa do governo federal. O presidente Lincoln, em sua proclamação de reconstrução de dezembro de 1863, até expressou a esperança de ver a Flórida retornar à União. Com a aprovação do segundo ato de confisco de 17 de julho de 1862, o presidente oficialmente recebeu poder para recrutar pessoas de descendência africana para o exército da União. Ao final da Guerra Civil, a União tinha cerca de 178.975 soldados negros, com mais de 99 mil deles vindos dos Estados Confederados. Cerca de 1.000 desses soldados vieram apenas da Flórida. Também se tornou prática comum para regimentos negros, como o liderado pelo tenente-coronel Oliver T. Beard, recrutar escravos que eram libertados no local durante as invasões. Segundo ele, um escravo libertado que recebia um mosquete começava a lutar pela liberdade dos outros. Já em 15 de janeiro de 1864, o general Gilmore estava solicitando a formação de brigadas coloridas ao secretário de guerra. Em 31 de janeiro de 1864, Gilmore delineou seus planos. Primeiro, para obter uma saída para o algodão, madeira, terebintina e os outros produtos desse estado. Segundo, para cortar uma das fontes de suprimentos do inimigo. Ele agora retira grande parte de suas carnes dos rebanhos da Flórida e está fazendo preparações para assumir uma parte da ferrovia Ferdinandia e St. Marks, com o propósito de conectar a estrada de Jacksonville a Tallahassee com Thomasville na ferrovia Savannah, Albany e Golfo e talvez com Albany na ferrovia Sudoeste. Terceiro, para obter recrutas para meus regimentos de cor. Quarto, para inaugurar medidas para a rápida restauração da Flórida à sua lealdade, de acordo com as instruções que recebi do presidente. Em 4 de fevereiro, Gilmore ordenou ao brigadeiro-general Seymour que despachasse uma parte das tropas, principalmente trazidas de estações ao longo da costa da Carolina do Sul, para a Flórida. Aos 39 anos, Seymour era um graduado de West Point, de Vermont. Ele serviu nas guerras do México e da Flórida e esteve presente na primeira ação da Guerra Civil no Forte Sumter e recebeu uma promoção a brigadeiro-general em 1862. Ferido durante seu ataque mal-sucedido à bateria Wagner no ano anterior, ele estava entrando na invasão da Flórida após uma ausência da batalha.
Arrogante e agressivo, a reputação de Seymour era de um comandante que vencia a um grande custo para seus próprios homens. A invasão da Flórida provaria a precisão dessa reputação. As forças federais, num total de 6.000, desembarcam em Jacksonville no dia 7 de fevereiro e rapidamente tomam a cidade. No dia seguinte, eles assumem o controle das bases confederadas em 10 Mile Run e Camp Finnegan, atacando este último à noite. Um soldado declarou mais tarde: Uma noite de cavalgada com a escuridão tão densa que não conseguíamos ver as cabeças de nossos cavalos através de um país hostil que oferece vantagens para guerrilheiros, por uma estrada cujas pontes os inimigos haviam destruído, e assim forçaram nossas tropas a atravessar os riachos. Não tínhamos avançado nem meio quilômetro quando encontramos um posto de controle. Uma carga da vanguarda foi feita na estação de piquete, apenas para descobrir que eles haviam recuado para seu posto de reserva. Um galope de meio quilômetro trouxe as tropas à vista das fogueiras do posto, ao redor das quais podíamos ver os piquetes empacotando apressadamente seus pertences, preparando-se para se juntar aos seus camaradas no acampamento Finnegan. Mesmo que os soldados de infantaria surpreendam e ultrapassem o piquete, os rebeldes dentro da base são de alguma forma alertados, e muitos conseguem escapar. O acampamento Finnegan é facilmente conquistado. James H. Clark, do 115º de Nova York, notou as provisões deixadas no rastro da retirada dos rebeldes. O acampamento foi abandonado às pressas. Encontramos porcos pendurados recém-abatidos, panelas de carne fervendo sobre o fogo, pratos de canjica quente e fígado na mesa e papéis e livros espalhados em todas as direções. Os oficiais rebeldes saíram às pressas, deixando para trás casacos e espadas, temendo os Yankees. Com apenas 25 anos, o coronel Guy V. Henry estava no comando do 40º Regimento de Infantaria Voluntária de Massachusetts e de toda a Brigada de Cavalaria na invasão da Flórida. Trabalhando como guarda avançada, eles tomam a cidade de Baldwin sem resistência no dia 9 de fevereiro e avançam para a plantação de Barber. Barber, ele mesmo um dos homens mais ricos do estado, possuía mais de 25.000 cabeças de gado e dezenas de escravos. Tudo o que o regimento de Henry encontrou, no entanto, foi uma plantação praticamente abandonada. Os únicos habitantes restantes eram uma mulher, possivelmente sua esposa, e 2 crianças. Henry perde 5 homens na emboscada, enquanto os confederados apenas 2. 70 prisioneiros rebeldes são capturados. Os mais de 30 feridos são levados para a casa de Barber e colocados sob os cuidados do médico da União. Os soldados da União são enterrados na base de uma árvore à beira do rio. Um soldado pega sua faca e esculpe uma cruz no tronco. É uma homenagem rústica e final aos seus camaradas caídos. Enquanto Henry e seus homens jantam naquela noite na pequena cidade de Sanderson, eles mal suspeitam da reviravolta que a invasão está destinada a tomar. Eles partem de Sanderson às 2 da manhã seguinte para Lake City. 9 horas depois, e apenas 3 milhas de seu objetivo, os homens de Henry encontram uma linha de batalha das forças confederadas na floresta. Do lado confederado, o tenente John Porter Fort está com seus homens sob ordens para atrair as forças federais, enquanto Lake City é evacuada. A neblina é tão densa que o inimigo não entra em vista até 75 jardas da linha defensiva. Diante de forças inimigas que se estendem por 1 milha de comprimento, Henry exerce a melhor parte da coragem e seus homens recuam lentamente pela estrada a partir da linha de escaramuça. Com poucos suprimentos e 34 milhas entre ele e a infantaria, o coronel Henry e seus homens passam a noite sob uma chuva torrencial.
Enquanto Henry e suas forças invadiam com facilidade, o exército confederado estava se organizando rapidamente de uma pequena força para uma formidável, tudo graças à previsão do brigadeiro-general Joseph Finnegan. Este imigrante irlandês de 49 anos estava encarregado dos distritos do meio e leste da Flórida da Confederação. Um operador de ferrovia estabelecido na Flórida antes da guerra, Finnegan não tinha a experiência militar de alguns de seus colegas. Ao saber do movimento da União, ele prontamente solicitou mais soldados para complementar suas escassas fileiras após o confronto em Lake City. Esta expedição é formidável e, organizada com uma força tão grande de cavalaria ou infantaria montada, ameaça resultados desastrosos, a menos que seja imediatamente contida por uma força suficiente. O inimigo está fortificando Baldwin e, pelo que entendo, também uma posição sob a pequena Santa Maria. Eu deveria ter mais cavalaria para impedir que sua superior força montada faça incursões nos ricos condados de Alachua e Marion, e não apenas levando os negros pelo rio São João, mas destruindo as grandes quantidades de açúcar e xarope que ainda não foram enviados para o mercado. O fornecimento de carne da península será, claro, suspenso até que o inimigo seja expulso. Estou entrincheirado no Ulisses esta noite e tenho cerca de 1.800 de infantaria, 450 de cavalaria e 2 baterias e uma seção de artilharia. É pouco prudente avançar contra uma força de cavalaria tão grande que pode operar por marchas forçadas à noite na minha linha de comunicação e talvez me corte do meio da Flórida fazendo um desvio pelo país e um súbito desembarque na ponte sobre o Suwanee em Columbus, onde tenho apenas 30 homens. Não tenho dúvidas de que o general-comandante aprecia a situação dos assuntos neste distrito e fará tais provisões para sua defesa, conforme os meios de seu comando permitirem. É evidente, no entanto, que com a grande e bem equipada força do inimigo, pilotada por traidores familiarizados com todas as partes do país e conhecendo a posição e força do meu comando, todo o distrito será arruinado, a menos que reforços oportunos sejam enviados. Até o dia 11 de fevereiro, o general Finnegan ganha cerca de mais 600 soldados para repelir a invasão da União em Lake City. Os reforços confederados continuam a chegar na forma de brigadas comandadas pelo brigadeiro-general Alfred H. Colquitt, coronel George P. Harrison e coronel Caraway Smith. Uma vez esquecida pelo governo confederado, parece que a Flórida finalmente recebeu o apoio que sempre precisou. Enquanto isso, os invasores federais enfrentam suas próprias disputas internas. Em uma carta para o general Gilmore em 11 de fevereiro, a audácia do general Seymour vem à tona. Estou convencido de que um movimento em direção a Lake City não é admissível na atual condição de transporte, e, de fato, o que foi dito sobre o desejo da Flórida de voltar agora é uma ilusão. A essência da rebeldia não está aqui. A Flórida só se arriscará quando vitórias cruciais estiverem garantidas em outros lugares. Acredito que tenho bons motivos para essa fé, e tanto quanto já foi feito aqui, e belos troféus podem ser mostrados de sucesso. Aconselho a retirada imediata da força. Do interior, mantendo apenas Jacksonville e Palatka, permitindo que tantas pessoas da União se juntem a nós voluntariamente. Esse movimento contradiz a estratégia sólida e, pelo que entendo, não é orientado pelo General Halleck, que certamente não o teria aconselhado. Serão necessários muito mais homens do que você tem aqui agora para apoiar sua operação, que não foi bem planejada. Pelo que sei, Lake City será defendida por mais artilharia e infantaria do que possuo. Ser frustrado, derrotado, será um triste término para um projeto brilhante até agora, mas pelo qual você não poderia responder em caso de contratempos aos seus superiores militares, e Stickney e outros o desinformaram. A causa da União teria sido mais beneficiada se Jeff Davis tivesse removido esta ferrovia para a Virgínia do que por qualquer sucesso trivial e não estratégico, pois as vitórias devem ser decisivas em outros lugares antes da reconquista da Flórida por devoção sincera. Em 14 de fevereiro, Gilmore e Seymour se encontram em Jacksonville. As ordens de Seymour vindas de Gilmore são claras.
O exército da União deve se concentrar em fortalecer as medidas defensivas em Baldwin, Jacksonville e Barbers, em vez de avançar as forças ainda mais. Após o retorno de Gilmore para a Carolina do Sul, deixando as forças federais nas mãos de Seymour, Seymour decidiu, contra os desejos de Gilmore, avançar em direção ao rio Suwannee e destruir a ponte ferroviária. Em 17 de fevereiro, Seymour escreve: Os atrasos inesperados com a locomotiva, que pode não ficar pronta por mais 2 dias, me forçaram a permanecer onde meu comando poderia ser alimentado. Não foram acumulados suprimentos suficientes para me permitir executar minhas intenções de me mudar para o rio Suwannee, mas agora proponho ir sem suprimentos, mesmo que tenha que voltar para buscá-los, com o objetivo de destruir a ferrovia perto do Suwannee para que não haja perigo de levar parte do trilho. Assim, todas as tropas estão sendo deslocadas para Barbers e quando você receber esta mensagem, provavelmente já estarei avançando desse local. Gilmore envia um oficial para parar Seymour, mas é tarde demais. Indo para o oeste, a partir de Baldwin e para o Suwannee, Seymour e suas forças passarão por Olustee e Lake City. Em sua arrogância, ele não considera a presença alertada dos confederados. Após o confronto em Lake City, o general Finnegan moveu seu exército para a posição mais defensável, a estação ferroviária de Olustee. 10 minutos a leste de Lake City, Olustee apresenta um corredor estreito e seco, ladeado por pântanos intransitáveis ao sul e o grande lago oceânico ao norte, o local perfeito para uma emboscada. Lá, entrincheirado em Olustee, o exército confederado aguarda em antecipação aos soldados da União invasores. Seymour parte com suas 3 brigadas comandadas pelo coronel William Barton, coronel Joseph Hawley e coronel James Montgomery, com apoio da brigada montada do coronel Henry e artilharia. Eles são de Nova York, Connecticut e New Hampshire. Entre o corpo de tropas estão 3 grupos de soldados negros. A lendária 54ª Infantaria de Massachusetts, uma das primeiras unidades negras, a 35ª Tropa Colorida dos Estados Unidos, que ainda não havia visto combate, e a completamente nova 8ª Tropa Colorida dos Estados Unidos, que também incluía oficiais comissionados brancos. Quando o exército do general Seymour deixa a plantação Barber para Lake City com cerca de 5.000 homens, eles viajam em 3 colunas paralelas à ferrovia ao longo da estrada de Lake City e Jacksonville. Henry F. W. Little, do 7º New Hampshire, destinatário da Medalha de Honra, lembrou-se daquela manhã. Ao amanhecer, nós silenciosamente nos alinhamos e imediatamente cruzamos o braço sul do rio Sun e começamos a avançar para a frente, parando apenas por alguns momentos enquanto alcançávamos a estrada através do ramal para permitir que uma bateria de artilharia voadora galopasse. O céu estava límpido e, à medida que o sol surgia, aquecia o ar frio da manhã. Foi um daqueles belos dias da Flórida, só conhecidos por quem os vivenciou nos Everglades. É início da tarde quando a guarda avançada começou a escaramuçar com os Cavaleiros do Sul. O coronel Carraway Smith, da Brigada de Cavalaria Confederada, foi enviado à frente para informar o Exército Federal invasor. Encontrei o inimigo a aproximadamente 4 milhas do nosso acampamento, ocupando e forçando a segunda travessia da ferrovia de Olustee. Imediatamente, relatei este fato e orientei o coronel Clint a avançar o corpo de escaramuçadores, de onde o regimento iria atacar os piquetes inimigos, o que ele fez prontamente e estava intensificando o ataque quando foram confrontados por uma força muito maior do inimigo, o que os obrigou a recuar para seus cavalos. Eles fizeram isso ordeiramente. O inimigo então avançou com toda a força, escaramuçando em nossa retaguarda, que resistimos, mantendo-o sob controle enquanto a cavalaria recuava enfileirada e em perfeita ordem. A escaramuça continuou até chegarmos à primeira travessia da ferrovia de Olustee. À medida que o exército de Seymour avança, a resistência do sul se intensifica. O que começa como uma escaramuça logo irá se transformar em uma grande batalha. São aproximadamente 3 da tarde.
em 20 de fevereiro de 1864. Finnegan envia mais tropas para a brecha sob o comando do coronel Colquitt no campo. Talvez percebendo que o inimigo não chegará longe o suficiente para a emboscada de Olustee, eles se estabeleceram a cerca de 2 quilômetros da estação de Olustee. Encontrei o inimigo avançando rapidamente e nossa cavalaria recuando diante deles. Eu lancei um grupo de escaramuçadores e rapidamente formei uma linha de batalha sob o fogo intenso do avanço inimigo. A linha de infantaria foi ordenada a avançar, o que foi feito com bravura. O inimigo disputava o terreno e cedia lentamente. Percebendo que o inimigo estava em grande número, enviei um pedido de reforços e um novo suprimento de munição. O campo de batalha surge como uma área circular de terreno plano, coberto de pinheiros, e com um diâmetro de aproximadamente 2/3 de uma milha. Fica a leste do Ocean Pond e ao norte dos trilhos de trem que correm de leste a oeste. Ao contrário do local de emboscada pretendido por Finnegan, isso coloca ambos os lados em um terreno relativamente igual. A batalha dependerá exclusivamente da força e do poder estratégico de cada exército. A Batalha de Olustee está agora em andamento, enquanto o general Seymour envia mais homens, incluindo o 7º Connecticut, o restante da Brigada de Hawley, o 7º New Hampshire e as 8º Tropas Coloridas dos Estados Unidos. Um erro com o 7º New Hampshire dará ao exército confederado vantagem suficiente para inclinar a balança a seu favor. É muito provável um erro que afeta a virada. As ordens do General Hawley estão incorretas ou mal compreendidas, e o regimento se atropela a 200 metros da linha de frente em meio a tiros. Henry F.W. Little do 7º. O general Hawley então ordenou que a coluna fosse implantada na 5ª Companhia, que era a companhia de cor. O coronel Abbott ordenou claramente ao batalhão que se voltasse para a direita e para a esquerda. Quando o general Hawley percebeu seu erro, disse: "Na sua 8ª Companhia, coronel Abbott." Ao notar seu erro novamente, o general disse: "Na sua 10ª Companhia, senhor." Exceto a 10ª, todas as companhias já haviam se voltado para a direita e esquerda, marchando para entrar em linha, como se estivessem se desdobrando na 5ª Companhia. Com a constante mudança de ordens, as companhias que tentavam se organizar em linha ficaram muito confusas. E estando sob um terrível fogo da artilharia e infantaria do inimigo, e as ordens erradas tendo sido dadas e obedecidas instantaneamente, e a manobra tendo sido parcialmente executada antes que a ordem correta chegasse a eles, o batalhão havia se misturado tão mal que não podia ser reformado, embora essas massas quebradas de tropas bravamente mantivessem seus mosquetes. De acordo com o coronel Hawley, alguém deve ter entendido mal a ordem, pois uma parte do regimento estava indo mal quando eu, minha equipe e o coronel Abbott a repetimos vigorosamente. Mas em vão. Toda semelhança de organização foi perdida em poucos momentos, exceto com cerca de uma companhia que enfrentou o inimigo e abriu fogo. O restante continuava recuando, sofrendo com o fogo que alguns momentos de decisão e energia teriam controlado, se não suprimido. De acordo com Little, as antigas armas dadas aos homens agravam o erro. O erro dos nossos comandantes não pôde ser corrigido naquele instante. O chão estava ficando repleto de corpos caídos. Ainda assim, esses bravos homens enfrentaram a frente, e que execução foi possível nessas circunstâncias? Apesar de toda a ala esquerda estar armada com antigas espingardas que haviam sido trocadas, algumas das tropas montadas anexadas ao comando estavam completamente estragadas para uso efetivo naquele momento. A coluna quebrada, que agora havia perdido 1/3 de seu número total, só cedeu quando uma parte da brigada de cor foi trazida em grande estilo e preencheu o espaço. Com a desordem do 7º, o inexperiente 8º fica ainda mais exposto ao fogo confederado. Inscrito no 8º está o tenente Oliver Norton. Após a guerra, Norton escreverá 2 livros sobre suas experiências na Guerra Civil. Ele se juntou ao 8º em 10 de novembro de 1863.
Suas lembranças de Olusti fornecem uma perspectiva única sobre o papel das tropas negras no exército da União. Em uma carta para seu pai, Norton afirma: Fomos acelerados por meio quilômetro, sofremos fogo pela flanco, formamos linha com peças vazias sob fogo, e antes que os homens tivessem carregado, muitos deles foram abatidos. Eles se comportaram como qualquer um que os conhecesse esperaria. Eles estavam atordoados, desorientados, e enquanto as balas passavam sibilando ou atravessando suas cabeças, braços e pernas, eles se encolhiam no chão como ovelhas assustadas em uma tempestade de granizo. O oficial finalmente conseguiu que eles atirassem e eles recuperaram um pouco os sentidos. Mas aqui estava a grande dificuldade. Eles não sabiam como atirar com eficácia. Quando fomos flanqueados, carne e sangue não aguentaram mais, e o coronel Fribley, sem ordens, deu o comando para recuar lentamente, atirando enquanto íamos. Ele caiu, atingido no coração em seguida. Onde estava nosso general e onde estava nossa força? Com a morte do coronel Fribley do 8º e o major Burrett com ambas as pernas quebradas, eles ficam sem liderança. Terceiro na hierarquia, o capitão R.C. Bailey reúne o regimento de combate em meio ao caos e à carnificina. Pode-se afirmar que um oficial deve saber precisamente como agir. Certamente. Mas é um obstáculo para esse dever quando há uma certeza na mente de que o comandante não sabe. Quando, com 8 ou 10 homens do regimento, você vê apenas 2 ou 3 lutando e sente que está sendo derrotado pela incompetência do seu general, é difícil ser soldado. O 8º luta valentemente, mas sofre mais de 300 baixas. Enquanto são forçados a recuar, os confederados ganham a vantagem no campo de batalha. O general Colquitt leva as forças confederadas a pressionar e avançar pelo campo de batalha. Com a adição dos reforços de Finnegan e o apoio do coronel Harrison, Colquitt empurra a força de 1 milha de comprimento, correndo de norte a sul para baixo sobre o inimigo. O general Seymour ordena que a brigada de Nova York do coronel Barton avance, e eles conseguem parar o avanço e nivelar as linhas de batalha. Enquanto soldados de ambos os lados do campo de batalha desprotegido continuam a cair, os confederados ganham novamente a vantagem tática quando eles garantem a artilharia da União e a usam contra seus invasores. Alguns sentem que a proximidade do armamento às forças confederadas deixou os operadores mais vulneráveis ao avanço do exército confederado. O coronel Barton traz seus 3 regimentos, o 47º, 48º e 115º de Nova York, em 3 linhas paralelas, preenchendo o fatídico vazio deixado pelo 7º e 8º anteriormente. Ao final da batalha, a brigada do coronel Barton sofreu uma perda de 811 homens. O coronel George P. Harrison, Jr., da 32ª Infantaria da Geórgia, lembra o que poderia ser uma falha fatal para o exército confederado. Sussurrou-se na linha, especialmente no 6º e 32º Regimentos da Geórgia, que nossa munição estava acabando e não havia reforços treinados à vista. Com a escassez de munição, a maré pode facilmente virar a favor do exército da União. Desesperadamente, os soldados confederados até procuraram nos corpos dos camaradas caídos por munição sobressalente. Relatei imediatamente ao general Colquitt, que insistiu que mantivéssemos nossa posição, afirmando que a munição certamente nos alcançaria. E isso, posso dizer com orgulho, foi cumprido heroicamente pelo meu comando, muitos deles mantendo sua posição por 15 a 20 minutos sem munição. Harrison desmonta seu cavalo e, reunindo o máximo de ajuda possível, ordena que a equipe e os mensageiros o auxiliem a trazer pessoalmente munição de um vagão de trem que estava a meio quilômetro de distância. Após várias viagens, eles conseguiram fornecer munição suficiente para nossa linha retomar um fogo rápido e eficaz, diante do qual o inimigo começou a recuar lentamente, ainda nos atacando.
O pensamento rápido de Harrison e a chegada simultânea de reforços consolidam a vantagem da Confederação. General Colquitt. Empurra os 2 batalhões para avançar parcialmente através do centro da linha de batalha e ganhar tempo para o resto do exército recarregar. O General Seymour aproveita a escassez de munição para introduzir um novo elemento no campo de batalha. Às 4, as tropas coloridas de 35 e a infantaria de Massachusetts de 54, comandadas pelo coronel James Montgomery, são trazidas para a cena. Correndo do ferroviário de volta ao leste do campo de batalha, os homens de Montgomery largam qualquer equipamento desnecessário em prol da velocidade e deixam um rastro de mochilas e equipamentos em seu rastro. Eles se deparam com um massacre que está rapidamente se tornando a Batalha de Olustee. Um soldado do 54º lembra: Quando chegamos lá, avançamos rapidamente com um comando do general diretamente na linha. Começamos com um fogo severo e o inimigo logo cedeu por cerca de 200 metros. Embora as forças da União estejam perdendo a batalha, a adição dos 497 homens e 13 oficiais temporariamente desequilibra os confederados. Onde primeiro parece que as forças da União estão estabelecendo uma postura defensiva, na verdade é para fornecer cobertura para uma retirada estratégica. Colquitt, com a munição de seu exército reabastecida, avança agressivamente suas forças em direção ao exército da União. Ao enviar os regimentos da Geórgia de número 6 e 32 para os flancos direitos da União e o 6º da Flórida já se movendo da mesma forma no flanco esquerdo, Colquitt molda a linha de batalha em uma forma côncava que cobre o exército da União no centro e nos lados. Avançando com grande vigor sobre o centro, toda a linha se movendo conforme dirigido, o inimigo cedeu em confusão. Perseguimos por milhas até a noite encerrar o conflito. Instruções foram dadas à cavalaria para seguir de perto o inimigo e aproveitar todas as oportunidades para desferir um golpe favorável. Enquanto o General Seymour inicia a longa retirada de volta para Jacksonville, o 54º Massachusetts, a Cavalaria Federal e o restante do 7º Connecticut mantêm o exército confederado à distância. A escuridão começa a descer atrás dos pinheiros às 5h30 e o 54º se prepara para se dispersar. Dando falsos vivas para simular a chegada de reforços, eles recuam em linha e disparam para trás a cada 2 a 3 centenas de metros. Logo se juntam às forças de Seymour. Finnegan ordena a Colquitt que persiga o exército da União em fuga, mas é convencido do contrário pelo general. É a cavalaria do coronel Smith que aparentemente falha em capturar o inimigo em retirada. Em deferência a uma sugestão de fadiga das tropas, a ausência de rações e as desvantagens da perseguição no escuro, e em consequência de um relatório de uma guarda avançada de cavalaria de que o inimigo havia parado para a noite e assumido uma posição que posteriormente foi constatado ser incorreto, eu retirei a ordem. Durante a batalha, mesmo após o inimigo ceder, enviei repetidas ordens ao coronel Smith, comandante da cavalaria, para pressionar os flancos do inimigo e continuar a perseguição. Por algum mal-entendido, essas ordens falharam em ser executadas por ele. A batalha agora acabou. Com cada lado igualmente equipado com 5.000 homens cada, a União sofreu 203 mortos, 1.152 feridos e 506 desaparecidos, totalizando 1.861. Os confederados sofreram 93 mortos, 847 feridos e 6 desaparecidos, totalizando 946, quase metade das forças invasoras. A batalha inteira durou cerca de 3 horas e meia. Para alguns, será conhecida como a Batalha de Ocean Pond, mas para outros, como a Batalha de Olustee.
As palavras do general Seymour para Gilmore após sua derrota. Encontrei o inimigo em Olustee e agora estou recuando, muitos feridos, uma situação diabolicamente difícil. Os mortos da União foram enterrados tão descuidadamente pelas forças confederadas que porcos desenterraram os restos apenas algumas semanas depois, deixando ossos e crânios espalhados pelo campo de batalha. A perda da União na Flórida põe fim à tentativa de conquistar a Flórida a tempo para a eleição de Lincoln. O general Gilmore, dias após a batalha, observou isso sobre a Flórida. O inimigo lançou uma força tão grande na Flórida que julgo ser imprudente tentar fazer mais neste momento do que manter a linha do Rio São João. A presença de uma força tão grande quanto o general Seymour representa o inimigo ter à sua frente mostra a importância que ele atribui à Flórida como fonte de suprimento. O governador da Flórida, John Milton, recebeu o seguinte do general Finnegan no final da batalha. Encontrei o inimigo em plena força hoje sob o comando do general Seymour e o derrotei com grande perda. Capturei 5 peças de artilharia, mantenho a posse do campo de batalha e os mortos e feridos do inimigo. Minha cavalaria está em perseguição. O número exato de prisioneiros é desconhecido, pois eles chegam constantemente. Entre eles, lamento a perda de muitos oficiais e homens bravos. No dia 26 de fevereiro, o general Seymour enviou uma bandeira de trégua e uma carta para o general Finnegan. Na nota, ele solicita a devolução do corpo do coronel Fribley, mas permaneceria perdido e possivelmente enterrado entre os mortos que vivem para sempre nos campos de Olustee, mantidos vivos pela história ensanguentada da terra. Supostamente, entre os enterrados também estavam vários soldados negros assassinados pelos confederados após serem feitos prisioneiros. Norton recordou. Uma bandeira de trégua do inimigo informou que prisioneiros de todas as raças eram tratados de forma igual. Espero que seja assim, pois jurei nunca fazer um prisioneiro se meus homens que foram deixados lá fossem assassinados. O Major-General Hatch, após a batalha, suspeitou de determinados grupos do lado confederado. Agora se sabe que a maioria dos homens de cor feridos foram assassinados em campo. Pelo que pude determinar, essas atrocidades foram cometidas pelos regulares da Geórgia e pelos voluntários da Geórgia na brigada de Colquitt. Como muitas dessas tropas estão agora em nossas mãos como prisioneiros, uma investigação das circunstâncias seria fácil de realizar. Os relatos mostram que as tropas da Flórida não participaram desses assassinatos. Talvez a descrição mais emocionante dos soldados negros. Um soldado do 8º ADEU. Aqui ficamos por 2 horas e meia sob um dos fogos mais terríveis que já presenciei. E aqui, no campo de Olustee, foi decidido se o homem de cor tinha a coragem de ficar sem abrigo e arriscar os perigos do campo de batalha. E quando eu lhe digo que eles resistiram com um fogo à frente, em seu flanco e em sua retaguarda por 2 horas e meia sem vacilar, e quando eu lhe digo o número de mortos e feridos, não tenho dúvidas quanto ao veredito de todo homem que tem gratidão pelos defensores de seu país, brancos ou negros. Em 2 de junho de 1865, o general confederado Edmund Kirby Smith assinou os termos de rendição, trazendo um fim à Guerra Civil dos Estados Unidos da América. O total de baixas em ambos os exércitos foi de 620 mil mortos. Permanece como a guerra mais sangrenta da história americana, lutada em solo americano por seus próprios filhos. Para o Exército da União, a Batalha de Olustee é classificada como a 3ª mais sangrenta da Guerra Civil. Em 1866, o tenente Frederick E. Grossman, do Exército dos Estados Unidos da América, liderou um destacamento para recuperar os restos dos soldados da União. Coletei 2 cargas e meia de carroça de ossos.
Depois, mandei cavar uma sepultura de 18 por 12 pés, onde todos os ossos coletados foram depositados. Contei 125 crânios humanos entre os restos. Considerando que os mortos confederados foram principalmente enterrados no lado sul da ferrovia e que foram enterrados com mais cuidado, suas sepulturas estão agora até em perfeitas condições. É justo presumir que todos os restos coletados são de soldados da União. Os restos foram colocados em uma vala comum com um monumento de madeira de 12 pés que dizia em memória dos oficiais e soldados do Exército dos Estados Unidos que caíram na Batalha de Olustee, 20 de fevereiro de 1864. Até 1873, o marcador havia sido retirado. A Flórida, assim como muitos dos estados do Sul, mudou radicalmente com o fim da guerra. Com a abolição da escravidão, os portos reabriram para o comércio. Em 1868, começou o programa de reconstrução do governo. As tropas federais permaneceram até serem removidas em 1877. Em 1909, a Flórida adquiriu o memorial do campo de batalha de Olustee depois que as Filhas Unidas da Confederação passaram 12 anos arrecadando fundos para isso. Concluído em 1912 e dedicado em 23 de outubro. A dedicação do memorial atraiu mais de 4.000 pessoas. O Conselho de Parques e Memoriais Históricos da Flórida assumiu a responsabilidade do local em 1949, momento em que Olustee se tornou o primeiro parque do estado. A Organização de Apoio ao Campo de Batalha de Olustee, em parceria com o Serviço de Parques Estaduais da Flórida e o Exército Azul Cinza, realiza uma reconstituição anual. Começando no Gator Bowl, em Jacksonville, em 1964, a reconstituição de Olustee mudou para o local histórico estadual em 1977. Esta reconstituição de uma batalha lendária é a maior reconstituição anual no sudeste dos Estados Unidos, com reencenadores viajando por todo o país para reviver a história. O ano de 2014 marca o 150º aniversário da Batalha de Olustee. A melhor maneira de vivenciar essa história é vê-la ganhar vida. Todos os fevereiros e caminhar onde muitos homens corajosos lutaram. Obrigada por assistir. Se quiser nos ajudar a produzir mais conteúdo histórico como este, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros entusiastas da história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história viva.